não é sobre você. Eu creio que a gente vive numa geração onde cada vez mais as pessoas estão buscando desenvolvimento pessoal. O problema é que muita gente tem transformado o Evangelho de Cristo, que é algo tão sublime, tão maior do que um propósito humano, num relacionamento tão maravilhoso com Cristo. Eles têm transformado isso numa jornada do herói. Uma jornada onde só se trata de você, onde só se trata de mim, de mim, de mim. Quando na realidade, quando nós vamos ler a palavra do Senhor, o João Batista, primo de Jesus Cristo, ele declara o seguinte: para que ele cresça, é necessário que eu diminua. As pessoas não estão colocando isso em prática, elas estão tentando ser o protagonista da história de outras pessoas, quando na verdade tudo se trata de Deus, de quem Ele é, da obra que Jesus fez em nós, do amor dele, daquela cruz. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que o Espírito Santo de Deus inspirou meu coração. Nesse exato momento que eu estou gravando são 11h08 da noite e, sendo bem sincero, eu não tinha planejado nada hoje, porque, sendo bem sincero, hoje é meu aniversário. Hoje, graças a Deus, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu completo 20 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. E, sendo bem sincero, como eu já disse, eu não tinha preparado nenhuma mensagem, eu não estou com um caderno de esboço aqui, mas enquanto eu estava me preparando já para poder descansar, o Espírito Santo de Deus me incomodou sobre algo muito forte, que eu tenho aprendido através de experiências com a minha própria vida e também com conversas, e olhando a experiência das outras pessoas que estão ao meu redor. Hoje, por exemplo, eu tive uma aula com o meu pastor, onde muito do que eu vou compartilhar com vocês foi falado nessa nossa conversa, nesse nosso discipulado. Mas antes de começar essa mensagem, mais do que nunca, porque, como eu já disse, realmente eu não tenho esboço, só estou com a palavra de Deus. Aliás, só estou não, como se fosse pouco. Mas eu estou com a única coisa que pode transformar a vida do ser humano, que é a palavra do Senhor. E hoje você pode ter certeza de uma coisa: se não for Ele falando, isso aqui, nossa, vai ser complicado. Mas eu creio que hoje Ele vai falar ao seu coração. Eu creio que hoje o Senhor Ele vai abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, para uma verdade que, se você estiver disposto a compreendê-la, eu não vou usar uma palavra coach, porque hoje em dia é muito falado sobre destravar algo na sua vida. Eu não creio que a tua vida está travada. Eu creio que talvez você não está percebendo as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? Então, se você crê nisso, vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com o Pai agora. Eu gostaria que você pudesse crer de verdade na oração, porque a oração é uma forma de conversar com o nosso Pai, e quando nós conversamos com o nosso Pai, a Bíblia diz que nós permanecemos de pé. A Bíblia diz que as nossas orações, elas são como incenso, como cheiro de incenso suave que sobe até o Pai, e Ele se agrada disso. Então, fale com seu Pai, tenha liberdade agora. Vamos escutar aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Espírito Santo, meu Deus, Jesus, eu te agradeço por mais esse dia de vida que o Senhor tem me dado. Obrigado, Jesus, primeiramente pela minha vida, pela vida da minha família, pelo ministério que o Senhor me confiou e pela vida dessa pessoa que está assistindo agora essa palavra. Sendo bem sincero, o Senhor sabe que eu falo com sinceridade. Eu não sei exatamente o que o Senhor quer falar com essa pessoa agora, mas eu sei que provém do Espírito Santo, provém do alto. Jesus, que a tua palavra ela venha, meu Pai, não apenas vir com um motivo de motivacional no nosso coração, mas que ela venha ser como um despertar espiritual para aquele que está dormindo. Que nós possamos não apenas ver com os nossos olhos carnais, mas que nós possamos enxergar com os olhos da fé, com olhos espirituais, que nós possamos enxergar além das circunstâncias, além das situações momentâneas que às vezes, meu Pai, nos tiram do foco, do prumo, que às vezes nos perturbam tanto que a gente às vezes até pensa em desistir, que muitas vezes a gente até pensa
que o Senhor não tem mais nada planejado para cada um de nós, quando na verdade é no silêncio da nossa alma, às vezes no silêncio de coisas estarem acontecendo na nossa vida, naquele momento onde a gente sente que está tudo parado, é o momento onde mais o Senhor está agindo. E talvez os nossos olhos não estejam percebendo. Mas, meu Pai, eu peço, por favor, que hoje possa ser abertos os olhos e ouvidos espirituais daquele que ainda não pode ouvir e enxergar. Jesus, eu te agradeço pelo teu carinho, pelo teu amor, meu Pai. E que nós possamos permanecer firmes até a eternidade para estar juntos do Senhor para sempre. Esse é o meu maior anseio, meu Pai. E eu espero que quando eles possam entender e enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para eles, a tua presença, o relacionamento, que eles possam desejar isso do fundo do coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. É isso que eu peço para cada um de seus filhos, meu Pai. E já te agradeço pela vitória deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o tema que Deus colocou no meu coração hoje, por mais que a mensagem não esteja escrita, é algo que talvez mexa um pouco com o ego de alguns. Eu vou te confessar que quando Deus trouxe esse entendimento para mim, não foi fácil, mas trouxe cura para minha vida. E eu espero que essa mensagem possa também trazer cura para a sua vida, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. E eu tenho certeza que ela vai ir num coração e ela vai frutificar a 30, 60 e a 100 por 1, num coração acessível, num coração quebrantado e contrito, que vai ouvir a voz do Pai e não vai apenas ser um ouvinte, mas vai pôr em prática essa palavra. O tema que Deus colocou no meu coração hoje não é sobre você. Sim. O tema que Deus colocou no meu coração, mais uma vez eu vou repetir, não é sobre você. Não é sobre mim. E talvez você esteja se perguntando, caramba, mas você é tão contraditório, porque uma semana você está pregando sobre como eu posso viver os planos de Deus, os planos que Deus tem preparados para mim. Você prova por A mais B através da Bíblia que Deus ele está escrevendo, aliás, ele já tem escrito cada um dos meus dias, porque de fato estão escritos, e que ele tem planos preparados para mim, e você me incita, você faz com que eu queira viver esses planos, mas agora você está vindo e está me dizendo que não é sobre mim? Sim, exatamente isso que eu estou fazendo. E não apenas porque eu quero, mas porque isso é uma verdade da palavra de Deus. Isso é uma verdade do Evangelho de Cristo que tem sido muito distorcida, sabe? Eu creio que a gente vive numa geração onde cada vez mais as pessoas estão buscando desenvolvimento pessoal. E particularmente falando, eu não tenho nada contra com o desenvolvimento pessoal. Falando sério, eu gosto. Eu acho que nós devemos realmente buscar entender aquilo que são as nossas limitações, entender aquilo que pode estar nos afetando emocionalmente falando, e até porque isso é um princípio bíblico, sabe por quê? Porque está escrito em Provérbios que o homem deve conhecer os seus sofrimentos para que ele não seja governado por eles. Isso está escrito na palavra, a Bíblia não é contra isso. Mas sabe qual é o problema? O problema é que muita gente tem transformado o Evangelho de Cristo, que é algo tão sublime, tão maior do que um propósito humano, num relacionamento tão... como é que eu posso dizer? Num relacionamento tão maravilhoso com Cristo. Eles têm transformado isso numa jornada do herói. Eles têm transformado isso numa jornada onde só se trata de você, onde só se trata de mim, de mim, de mim, quando na realidade, quando nós vamos ler a palavra do Senhor, o João Batista, primo de Jesus Cristo, ele declara o seguinte: para que ele cresça, é necessário que eu diminua. É quase impossível eu me conter nessa mensagem, porque isso é algo que dói muito no meu coração, porque por causa de que muitas pessoas não estão colocando isso em prática, elas estão tentando ser o protagonista da história de outras pessoas, quando na verdade tudo se trata de Deus. Tudo se trata de quem Ele é, da obra que Jesus fez em nós, do amor dele, daquela cruz. Aquela cruz, eu estava ouvindo isso no acampamento que eu fui agora, no acampamento cristão, e a cruz vazia, ela simboliza o vazio que está dentro do seu e do meu coração.
Essa é uma verdade. A cruz vazia, ela significa o vazio, aquilo que estava oco, o vazio de Gênesis capítulo 1, que diz que a terra era sem forma e vazia e trevas cobriam a face do abismo. Essa cruz vazia, sem Cristo, antes do sacrifício dele, simboliza isso. É o vazio. É o vazio de uma pessoa, de uma vida que está condenada a viver em trevas. Mas ainda há a luz do mundo. Ainda há aquele que se entregou e se ofereceu como um sacrifício vivo, santo, imaculado, sem pecado, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Só que qual o problema dessa frase? É que muitos pensam que a vida em abundância apenas se trata sobre coisas terrenas e, pelo amor de Deus, eu não estou negando que Deus tem bênçãos materiais para cada um de nós. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que Deus é galardoador. Você sabe o que é galardão? Galardão significa bênçãos, significa presente de Deus. Sabia disso? Deus é um Deus abençoador, isso é a essência de Deus. Eu não estou discutindo que essa vida ela não deve ser vivida de qualquer forma. Eu não estou aqui contra você buscar viver e se alinhar com o propósito eterno de Deus para você. Mas você precisa entender isso antes de você buscar viver o propósito de Deus. Você precisa entender que a jornada cristã, a jornada de santificação, depois que nós conhecemos a Cristo, ela não se trata de uma jornada do herói, onde eu vou salvar as pessoas com a força do meu próprio braço, onde eu me torno um Superman, onde eu sou imparável, onde a minha vida é apenas algo performático. Não. A vida cristã se trata de você se diminuir para que ele cresça em você. Se trata do Pedro, eu cheio de falhas, eu fazer isso aqui, ó. Eu vou esconder o meu rosto. Desculpa, o áudio deve ter ficado ruim, eu sei, mas eu vou fazer isso. De eu esconder a minha face, para que Cristo Jesus, ele apareça através de mim. Se trata de eu esconder, não de eu esconder no sentido de encobrir pecado, no sentido de eu viver um personagem, mas de fato, de eu me despir do velho homem, e de eu deixar com que a face de Cristo, ela seja manifesta e vista na minha vida. É de que ele cresça e que eu diminua. Porque Jesus Cristo mesmo fala isso. Você quer me seguir? Quer mesmo? Então toma a sua cruz, morra para si mesmo, assim como eu morri para mim, e negue-se a si mesmo. Viva da forma como eu quero e não da forma como você quer. Porque do jeito que você quer, você vai morrer. Mas do jeito que eu quero, você vai morrer para si, mas vai viver toda a eternidade ao meu lado. Essa é a proposta de Deus. Essa é a proposta de Cristo Jesus para mim e para você. Mas o problema é que muitas pessoas têm transformado isso numa jornada coach, de desenvolvimento pessoal. E como eu já disse, eu não sou contra ao desenvolvimento pessoal. Eu sou contra você pegar o Evangelho de Cristo e diminuir ele nisso. Porque se a jornada de Cristo se resume em eu ser uma pessoa melhor, me desculpa, mas isso é uma coisa muito vazia para se viver. Porque se o meu parâmetro é eu ser melhor cada vez mais do que eu fui ontem, se o meu parâmetro, se o meu alvo é eu ser um Pedro melhor todos os dias, me perdoe. Mas você não sabe, é aquilo. Os pensamentos de Deus, a Bíblia já diz, são maiores, melhores do que eu e você podemos imaginar. Eles são mais altos. O fato é que se eu tenho como alvo, como objetivo da minha vida ser melhor do que eu todos os dias, então eu sempre vou ser um ser humano falho, eu sempre vou estar fadado ao fracasso, eu sempre vou ser um ser humano pecador. Porque se o meu alvo é vencer a mim mesmo, então, meu irmão, desculpa, mas sério, eu nunca vou sair de um nível muito melhor do que eu já estou. Mas se o meu alvo for ser parecido com Cristo, que é a melhor pessoa que já pisou sobre essa terra e que ainda está aqui e que procura todos os dias nos levar a um relacionamento com Ele, a um encontro genuíno com Ele, para que nós possamos viver nessa terra como Ele viveu, amando o próximo como a nós mesmos, negando as nossas vontades para poder amar as pessoas como Cristo amou, então aí sim eu vejo um propósito grandioso. Aí sim eu vejo uma jornada que vale a pena ser vivida. Aí sim está a vida
que vale a pena ser vivida. A vida que você não vai encontrar na bebida, no álcool, nos prazeres, no relacionamento com outra pessoa, porque nenhum ser humano pode te preencher. E entrando nesse gancho, eu quero ler com vocês o versículo base de hoje, que é o versículo que está queimando no meu coração. Eu quero ler com você, na realidade, o capítulo 11 de Eclesiastes, o livro que Salomão escreveu já na sua velhice, onde ele vai falar sobre outros conselhos. Eu não sei exatamente quantos versículos eu vou ler, mas eu gostaria de começar pelo menos até o versículo 5, que é o versículo base, é o principal para a nossa mensagem de hoje. E Salomão ele vai dizer bem assim: o homem mais sábio que já existiu, o homem que, claro, depois de Cristo, porque Cristo Jesus é a sabedoria em pessoa, nem se compara, né, Salomão com Cristo, porque Salomão, convenhamos, o fim de Salomão foi trágico. Salomão termina depressivo. Salomão termina sem sentido de vida. Salomão termina a sua vida sem viver a plenitude da promessa. Porque depois de tudo que ele viveu, ele se desvia de Deus. E agora, por causa do erro dele, o filho dele vai pagar com a divisão de Israel. Então o fim de Salomão foi bom? Não. Não foi. Mas o fim que Cristo Jesus teve, o fim, entre aspas, que Cristo Jesus teve, esse sim é o que nós desejamos ter. É estar ao lado do Pai por toda a eternidade. É estar para sempre no relacionamento com Deus. E sabe que uma das promessas que Cristo Jesus faz em Apocalipse é uma dessas? Ele fala o seguinte: ao que vencer, eu darei o direito de se assentar no trono, assim como eu me assento ao trono do meu Pai, ao lado dele. É viver para sempre ao lado desse Deus. Mas mesmo assim, Salomão é inquestionável a sabedoria dele. Ele tem mais resultados do que eu e você, então nós precisamos ouvir a sabedoria dele, que é a própria sabedoria de Deus, porque a sabedoria não pertence ao homem. A sabedoria pode habitar em um homem, mas a sabedoria é a sabedoria de Deus. E olha só o que a sabedoria de Deus nos orienta. Salomão ele diz o seguinte: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Sabe o que Salomão está falando aqui? Tem coisas que você não pode controlar, mas tem outras que você pode controlar. Lançar o pão sobre as águas e esperar que depois de muitos dias você tenha o resultado, responsabilidade sua. A responsabilidade de construir um futuro, de você estar lá e fazer a sua parte para que esse futuro se torne em realidade, a responsabilidade de ir lá e colocar a mão na massa, de fazer o possível, é sua. É sua. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Entenda isso. Mas o fato é que tem coisas que a gente não pode controlar. E sabe o que é interessante? É que na literatura, no geral, eu não estou falando só da Bíblia não, na literatura, sabe o que a árvore representa normalmente? O ciclo da vida. Então, quando Salomão está falando aqui o seguinte, olha só: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Ou seja, tem coisas que são inevitáveis, tem coisas que acontecem na nossa vida e simplesmente a gente não pode controlar. E é justamente por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por acaso vocês não são mais importantes do que os lírios dos campos? E Deus não veste eles muito melhor do que Salomão em toda a sua glória? Por acaso vocês não são mais importantes do que os pássaros que não colhem, nem semeiam, nem plantam, mas mesmo assim você vê que Deus não deixa faltar nada para eles? Por acaso você é menos importante, ser humano? Por acaso você, que Cristo Jesus se entregou a vida do Filho de Deus para morrer por mim e por você, por acaso o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por mim e por você, será que ele vale menos? Será que ele vale tão pouco assim? E se o sangue de Cristo é precioso, será que a minha vida e a sua não é?
porque ele não derramou o sangue dele por um animal, ele não derramou o sangue dele por causa de uma planta, ele não derramou o sangue dele por causa de um projeto apenas, ele não derramou o sangue dele por causa de um carro, por causa de uma casa terrena, ele não derramou o sangue dele por causa dos seus e dos meus anseios e planos frustrados para tentar preencher o nosso ego. Não. Ele entregou o sangue dele por amor a mim e a você, para que aquilo que nos distanciava do Pai, o quê? O pecado, essa barreira fosse paga. Agora nós estamos limpos pelo sangue de Cristo Jesus e agora nós temos livre acesso ao Pai. E agora nós podemos ter um relacionamento com Ele. É por isso que Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que nos amou primeiro, Ele morreu por nós. E a nossa vida é preciosa para Ele. Então a pergunta que eu te faço é: por que você está ansioso? Troca ansiedade por praticidade. Faça aquilo que você pode fazer e é aquilo. Entrega nas mãos de Deus aquilo que você não pode controlar, porque o fato é, que adianta você perder as suas noites de sono preocupado? Por acaso algum problema seu se resolveu de você ficar uma noite de sono preocupado? Sério, deixa eu falar uma coisa. Você acha normal você perder uma noite de sono preocupado? Você acha mesmo normal? Quando a Bíblia diz que os filhos de Deus, que aqueles que confiam no Senhor, eles dormem tranquilamente à noite, porque eles sabem que o Senhor está provendo o futuro, porque o Senhor é quem garante o futuro. Você acha mesmo normal? É sério? Eu acho que a nossa confiança está muito baixa. Sabe por que a nossa confiança está baixa? Porque nós estamos confiando na coisa errada. E no que nós estamos confiando? Na força do nosso braço. Essa é a verdade. Infelizmente, nós somos criados muitas vezes com a pretensão. E o ser humano, na realidade, é assim. Não é só questão de criação, não. O ser humano é assim. Ele tem dificuldade de lidar com tudo aquilo que ele não pode controlar. E o fato é que eu e você, nós somos péssimos em abrir mão do controle. E principalmente daquilo que diz respeito à nossa vida, ao nosso bem-estar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com toda a sinceridade que eu posso ter. Jesus não veio para te deixar confortável, mas Ele veio para te levar uma vida de fé. Jesus não veio para te deixar confortável, mas Ele veio para te levar para uma vida de fé e de confiança. E Ele veio para te dar a sua paz. Não a paz humana, mas a paz que excede todo entendimento. Quando os discípulos eles estão no barco e o barco está afundando pelas tempestades, eles acham que vão morrer. Mas Jesus mesmo disse: passemos para o outro lado. E sabe o que acontece? Aquele barco é açoitado, Jesus está dormindo na polpa do barco e os discípulos eles chegam ao cúmulo de dizer: mestre, acorda! Será que você não se preocupa com a nossa vida? Será que você não se importa que nós morramos? Você já parou para pensar na injustiça que é isso? Jesus Cristo que veio, estava no céu recebendo adoração 24 horas por dia, anjos dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E ter que ouvir isso é muito injusto. Mas sabe o que Jesus fala? Primeiro de tudo, ele não fala, ele age, ele é prático. Ele fala o seguinte: mar, aquieta-te. Vento, cala-te. E naquele momento, o homem que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, o homem que tem todo o poder, inclusive na sua vida, ele sabe o que ele faz? Ele acalma a tempestade. Mas depois a pergunta para a frustração dos discípulos é um confronto. Sim, é um confronto, porque amor exige confronto. E ele vai dizer o seguinte: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Será que você ainda não tem fé? Se você não tiver fé, você não vai ter fé o suficiente para confiar e para entender o seguinte: que o versículo 5 de Eclesiastes, a sabedoria vai nos revelar algo precioso demais. E mais uma vez eu repito, não se trata sobre mim, não se trata sobre você, se trata sobre Ele. E a Bíblia diz o seguinte: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Salomão ele é muito enfático em deixar claro o seguinte: assim como você não entende como se forma, e o entender aqui, é claro, a ciência nos explica hoje,
Mas eu não estou falando de um conhecimento científico apenas. O verbo aqui, a palavra aqui do original grego, ela significa percepção. Às vezes o agir de Deus é assim. Ele é tão rápido que você não é capaz de acompanhar, que você não é capaz de vislumbrar. O entender aqui não é apenas compreender, é ver. Porque quantas vezes nós entendemos aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo, mas mesmo assim, a gente não consegue de fato, compreender exatamente o caminho. Acontece muito na minha vida e tenho certeza que acontece por certo na sua. Mas o fato é que nós somos chamados a confiar em Deus. Num Deus que declara o seguinte: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras, as minhas obras, a qual eu faço todas as coisas. Você não é capaz de entender, ser humano. E sabe por que você não é capaz de entender? Porque eu chamo você para confiar. Eu chamo você para se relacionar comigo com fé. E não apenas por vista. Porque se é por vista, não faz sentido. Você sempre vai ficar preocupado. Mas a certeza daquilo que cremos e esperamos está naquele em quem confiamos. Naquele cujo caráter está acima de qualquer suspeita. E eu quero te falar isso te dando um exemplo prático da minha vida. Essa semana que se passou, eu recebi um forte entendimento sobre esse tema que eu estou falando com você hoje. Sobre o fato de nós não compreendermos as obras de Deus que faz todas as coisas. Sabe, eu estava no meu trabalho, e eu trabalho num lugar onde às vezes é necessário com que nós nos desloquemos a outros setores onde há pessoas que estão em falta naquele lugar. E assim, para poder equilibrar o serviço neste lugar onde está em falta pessoas, nós somos enviados ali para poder ajudar. Mas o fato é que muitas vezes a gente fica receoso com isso, né? Porque, poxa, para pensar nessa situação. Eu já estou acostumado no meu trabalho normal, e aí ter que mudar de onde eu estou para ir poder ajudar uma pessoa que eu nem sequer conheço. Às vezes você fica inseguro, lá está, as inseguranças da vida, que nós lemos aqui em Eclesiastes. Mas eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi que todas as inseguranças que eu tenho eu posso levar para o meu pai. E sabe o que eu fiz quando eu recebi a notícia? Eu falei com Deus: Deus, eu não sei como vai ser, mas eu sei que com você eu posso suportar qualquer coisa, então por favor, vai comigo. Não me deixa só. Não me deixa só, meu pai. Vai comigo. Me dá sabedoria, me capacita, não me deixa sem a tua presença naquele lugar. E como cristão, eu não fui ali apenas para trabalhar. Eu fui lá para levar aquele cujo nome eu carrego, que é Jesus Cristo. E eu já entrei naquele lugar pensando, como é que eu posso falar de Deus para aquelas pessoas que estão lá? E para minha surpresa, eram apenas 2 pessoas que estavam naquele lugar. E uma delas já tinha um relacionamento com Deus, mas ainda não tinha o entendimento completo de quem Deus é. E com o decorrer da semana nós fomos tendo abertura para poder falar com Deus, para poder falar de Deus. E sabe, foi muito maravilhoso ver aquilo que Deus estava falando e fazendo na vida daquela pessoa. E eu lembro que no último dia do meu trabalho, eu falei assim com essa pessoa, eu senti de Deus de falar isso com ela: olha, eu vou para muitos lugares, mas às vezes Deus ele me envia nesses lugares para poder levar uma mensagem mais complexa, para poder levar uma mensagem às vezes talvez um pouco mais profunda, mas nesse dia eu entendo que o que mais é necessário que você entenda é apenas uma verdade: Deus te vê. Eu só estou aqui para poder te falar isso. Deus te enxerga. E depois saí. E naquele momento que eu tinha falado aquilo com aquela pessoa, Deus ele me fez entender algo que eu vivi há um tempo atrás que mexeu muito com a minha estrutura, tanto espiritual, quanto física, como emocional, que foi o rompimento de uma amizade muito importante para mim. Eu já cheguei a contar esse testemunho algumas vezes, só que eu sinto de Deus de compartilhar ele hoje mais uma vez, de uma forma bem rápida para não ficar chato para você. Vindo para Portugal, eu conheci uma pessoa, me aproximei de uma pessoa como um amigo, e eu não estava muito bem naquela época, na realidade. Eu não tinha um entendimento de quem Deus é da forma como eu tenho hoje. Eu não tinha um relacionamento com Deus que eu tenho hoje.
E sendo bem sincero, eu estava muito carente. Estava muito vazio. Estava muito solitário. Essa é a verdade. E o fato é que aquela pessoa também não estava muito diferente de mim nesse sentido. Nós estávamos feridos, vazios. E o problema de quando você está ferido e vazio é que você vai tentar usar relacionamentos para poder tentar preencher aquilo que um relacionamento não pode preencher, que é o vazio da cruz de Cristo. O vazio que falta Jesus Cristo estar no seu coração para que ele possa ser preenchido. Só o amor dele para poder preencher. Nós temos um vazio que é um abismo tão grande que nós fazemos tanta besteira para poder preencher esse vazio. E quando eu falo besteira, não é que é bobo aquilo que você faz. Não é no sentido de, sabe, diminuir aquilo que você está fazendo, não. Quando eu falo besteira, é tipo assim, cometer erros. Cometer erros, sabe? E você vai perceber, talvez você não consiga enxergar hoje, talvez você esteja olhando e falando, cara, você é muito arrogante. Não. Eu tô te falando, meu irmão, eu não tô aqui para poder tacar pedra em você, não. Eu tô aqui para poder te falar sobre algo que eu estou vivendo e compartilhar o meu testemunho com você, para que através desse testemunho os seus olhos possam ser abertos e você receba a cura que você precisa. E quem sabe você não tem que passar por processos que eu tive que passar para poder descobrir o Deus que eu sirvo hoje, o amor dele que é suficiente para poder acabar com qualquer vazio e solidão. O fato é que eu me aproximei daquela pessoa e aquele relacionamento de amizade, eu queria mais. Eu queria um relacionamento amoroso com aquela pessoa, só que eu cometi muitos erros, cometi muitas falhas. Nós dois erramos, mas é aquilo. Eu errei mais, na minha percepção. E o fato é que eu busquei preencher um vazio do meu coração com aquele relacionamento, achando que era amor. Só que não era. E o fato é que eu não estava ali para poder ter um relacionamento com aquela pessoa no sentido de um relacionamento amoroso, de um namoro, não. O fato é que eu estava ali por um simples propósito. Que essa pessoa inclusive tinha me falado, mas pela imaturidade, pela falta de conhecimento de Deus, de quem Deus é, eu não tinha me dado conta do quanto aquele propósito era sublime. Sabe qual era o propósito? O mesmo propósito que eu estava naquele momento, naquele armazém, para poder falar com essa moça que eu cheguei a conversar com vocês agora, que eu cheguei a explicar para vocês agora, que é fazer ela saber que Deus enxergava ela, que Deus via ela. E como é que eu sei que esse era o propósito? Porque ela mesma me falou. Ela falou que 1 ano antes de eu ir para Portugal, ela tinha feito uma oração, aliás, eu não sei se é 1 ano antes, perdão, mas ela falou que um tempo antes, ela falou que fez uma oração para Deus e disse, Deus, envia alguém para minha vida que te ame da mesma forma que eu amava. Então, tem pessoas ainda que duvidam que Deus existe. Eu não consigo entender. Tem pessoas que duvidam que Deus existe. Mas Deus me enviou para a vida dessa pessoa com um único propósito. Fazer ela ser enxergada. Aliás, fazer com que ela possa entender que Deus a enxergava, apesar de muitas pessoas da vida dela, pessoal, não a enxergarem. Fazer ela se sentir amada quando ela mesma desconhecia aquilo que era amor. Fazer ela sentir de volta, fazer na realidade ela ter de volta o brilho que talvez há muito tempo ela não tinha no olhar. E quando eu paro para pensar no meu egoísmo, eu fico mais envergonhado ainda, sabe? Porque a Bíblia deixa muito claro, e eu pensava que isso era amor. Capítulo 13 de Coríntios, Paulo ele vai dizer o seguinte, o amor não procura seus próprios interesses. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha. E essa é a verdade. Sabe o que eu entendo hoje? Que assim como nós não podemos entender como se forma os ossos de uma criança no ventre de uma mulher grávida, assim como nós não entendemos o caminho do vento, assim também nós não somos capazes de entender a obra de Deus que faz todas as coisas. Eu queria ser o herói da vida dela, porque eu mesmo não conseguia ser o protagonista da minha vida. Eu não conseguia entender na realidade que Deus precisava ser o protagonista da minha vida. Eu queria ser, entre aspas, o salvador dela, mas eu não entendia que eu que precisava de salvação, que eu que precisava de amor. Essa é a verdade. Eu estava vazio, tentando transbordar. Como que isso ia dar certo?
Eu tentei ser o protagonista da vida dela. Eu tentei viver uma vida... uma vida não. Eu tentei viver uma história, né, romântica de amor com ela. Mas o fato é que nós vivemos sim uma história de amor. Mas uma história de amor do autor do amor, que é Deus. E isso é o suficiente. Quando a nossa amizade se rompeu de vez, eu não entendi, eu fiquei triste, fiquei aí, de certa forma, amargurado, fiquei perdido. E eu me lembro de muitas vezes eu estar andando num parque aqui que tem na cidade onde eu estou, e falando com Deus, Deus, faz essa dor passar, faz esse sofrimento passar, eu não aguento mais, me ajuda, por favor, faz voltar. Mas Deus não fez. E eu pensava que eu não ia conseguir passar por aquele processo, que eu não ia conseguir estar feliz, que eu não ia conseguir voltar a sorrir de novo, a ter paz no meu coração. Uma paz que na realidade eu não tinha, mas pensava que ia encontrar naquele relacionamento. Mas o fato é que um dia, quebrantado, mesmo depois de já ter entregado a minha vida para Jesus como meu Salvador, eu entendi naquele dia que eu precisava entregar a minha vida para Jesus como meu Senhor também. Porque o fato é que muitos querem Jesus como seu Salvador, mas é necessário que você entregue a sua vida como Senhor para Ele. Ele tem que ser o Senhor da sua vida, Ele tem que guiar a sua vida, porque acredite, meu irmão, você vai destruir a sua vida, você vai usar a sua vida para propósitos tão mesquinhos, tentar preencher um coração ferido, um ego que talvez nunca escutou, um coração que talvez nunca escutou um eu te amo do pai, da mãe. E eu quero te dizer que Deus tem cura hoje para você. Eu quero te dizer que Deus ele tem um plano e tem um futuro planejado para você. Eu quero te dizer que apesar de você não conseguir entender as obras de Deus que faz todas as coisas, que se você continuar caminhando e plantando, jogando seu pão sobre as águas, você vai ver as sementes florescerem. Eu quero te dizer que não se trata sobre você. Você não é o salvador da vida de ninguém. Você é um instrumento que Deus vai usar para poder glorificar o nome dele nessa terra, para poder mostrar quem Jesus Cristo é e o amor que vai transformar você a partir de hoje através da sua vida. É isso que ele espera de você. Ele já disse isso. Sabe o que você pode fazer se você quiser me honrar? Amai uns aos outros, como eu amei a vós. O evangelho não é sobre nós. O evangelho é sobre Cristo Jesus. Porque como João declara à igreja, ele fala o seguinte: amados, filhinhos, nós amamos porque um dia ele nos amou primeiro. Nós amamos porque um dia o amor e o autor da nossa salvação, ele nos amou primeiro. E aquilo que eu achava que não poderia suportar, sabe, eu estava lembrando hoje no meu trabalho, aliás, hoje não, uns dias atrás no meu trabalho, eu estava lembrando de todo o processo, de quanto foi doloroso. E a verdade é que eu estou aqui, aos 20 anos de idade, de pé, restaurado, feliz, com um propósito, com paz no meu coração, compartilhando uma palavra de transformação na vida das pessoas, frutificando através do ministério de ensino da palavra de Deus. E tudo por amor a Ele, porque um dia Ele me amou. E eu não vou deixar de gastar a minha vida para compartilhar o conhecimento da glória de Deus, todos os dias, na vida de quem precisa, na vida de quem ainda não conhece. Porque o fato é que às vezes a gente pensa que não vai suportar. Mas quando nós nos apegamos no amor de Deus, Paulo ele declara o seguinte à igreja, aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Ele fala o seguinte: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, em tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E agora sim, um versículo que muita gente distorce, como dizendo que tudo podemos fazer, mas não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é o seguinte:
que ele foi instruído a viver em abundância, a viver na alegria e na tristeza, a viver em abundância e em escassez, a viver sendo sustentado por aquele cujo qual Paulo ele vai declarar o seguinte: tudo posso, pois posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A verdade é que muitas vezes nós passamos por processos na nossa vida que a gente não consegue explicar, é doloroso, mas a verdade é que tudo podemos suportar naquele que nos fortalece. Porque como Paulo declara à igreja em Romanos capítulo 11, no versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória, pois a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pensa que sua vida não vale nada? Não, ela vale muito, eu já disse aqui. Jesus Cristo morreu por você. Ele ressuscitou por você. Ele entregou a vida por você. E talvez você não possa entender os caminhos que ele vai te guiar. Mas seja certo que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, a não ser aqueles que foi revelado segundo o Espírito Santo de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quem são esses? A Bíblia revela que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho do Deus Altíssimo. Talvez hoje você esteja tentando ser o herói da vida de alguém porque nunca você teve um herói da sua vida. Você nunca reconheceu alguém como seu Senhor e Salvador. Na verdade, você está tão ferido que você tem medo de se abrir novamente. Mas eu quero te dizer, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Confie nele. Entrega a sua vida a ele, o seu caminho a ele, porque a Bíblia diz o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo seu propósito e amam a Deus. A Bíblia não diz uma coisa boa. A Bíblia não diz só as coisas ruins. A Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, que amam a Deus. Todas as coisas. Talvez você esteja em sofrimento agora. Como, por exemplo, uma notícia que me derrubou, sabe? No mesmo dia que eu tive essa revelação de Deus, de que eu fui chamado na vida dessa pessoa, dessa minha amiga, para poder fazer com que ela entenda que Deus a via e a enxergava. Sabe a notícia que eu recebi? A notícia de que uma amiga da minha mãe, ela perdeu o filho dela. Perdeu o filho dela. E sabe o que esse menino fez de errado? Nada. Nada. Um menino cristão, que fazia a coisa certa, que servia na casa do Senhor. Estava na casa da namorada. Só que aí aconteceu algo que a Bíblia mesmo nos mostra. Uma árvore caiu para o sul ou para o norte. Infelizmente, um bandido, alguém, um assassino, alguém que não conhece a Deus, mas que Jesus também morreu pela vida dessa pessoa. E eu creio que um dia também ele vai ter a oportunidade de ter um encontro com Jesus e será transformado, para que assim ele também não se perca. Mas infelizmente essa pessoa, porque não conhece a Deus, ela foi na casa da namorada dessa pessoa, do filho da amiga da minha mãe, invadiu a casa, tirou o menino e matou ele. Uma tremenda crueldade. E sabe, aquilo me abateu muito porque aquele menino, antes eu não tinha 20 anos ainda, tá? Mas aquele jovem, na realidade, ele tinha 20 anos, a mesma idade que eu. E eu fiquei falando, Deus, por que, Senhor? Fiquei falando, sabe, questionando em Deus, sabe, no meu espírito. Eu tava indo pro curso que eu faço e eu tava no carro e eu tava falando, Deus, por quê? Por que o Senhor permite isso? Uma maldade dessa, uma tragédia dessa. Menino novo, estava te servindo, estava fazendo tudo certo. Aí essa mulher agora, essa mãe, tendo que passar por esse sofrimento todo. Nenhum pai quer ver a morte do filho. Eu, sendo bem sincero, se eu fosse pai, eu não sei se eu conseguiria. Mas aí, a mesma resposta que eu tive no caso,
para esse entendimento desse relacionamento que eu tive com essa pessoa, de que eu não entendo os caminhos que Deus vai me levar, eu não entendo os caminhos de Deus. Eu ouvi o mesmo Espírito Santo que me entregou esse versículo do capítulo 5 de Eclesiastes, aliás, do capítulo 11, o versículo 5 de Eclesiastes. Eu ouvi a mesma resposta. Assim como não sabes como se formam os ossos de uma criança no ventre de uma mulher grávida, assim como você também não entende o caminho do vento, você também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Eu não sei qual que vai ser o desfecho dessa história, mas o fato é que a vida para aqueles que creem em Deus não acaba aqui, ela vai por toda a eternidade. E a nossa firme esperança é de que o mundo pode estar em crise, mas o céu não está em crise. A eternidade não está em crise. Então você só precisa entregar sua vida para Jesus para que você possa ter um relacionamento com Ele aqui. Para que você possa fazer a diferença aqui na vida daqueles que estão ao seu redor, na vida das suas gerações. Para que assim também você possa ir para o céu e ter um relacionamento com Ele. Você só precisa tomar na realidade essa decisão. Para que você possa partilhar dessa mesma esperança. Para que a sua vida possa estar no controle desse mesmo Deus que declara essas coisas. Não importa, coisa ruim ou coisa boa, deixa comigo. Eu sou o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e eu estou no controle. Você não entende, mas eu sei o que eu estou fazendo. Você só tem que confiar naquilo que eu estou fazendo e se deleitar, para que você possa ver o extraordinário daquele que fez os céus e a terra, e de que está ainda fazendo coisas e operando maravilhas através daqueles que amam e buscam a face do Deus vivo. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Se você quer entregar sua vida para esse Deus, se você não conhecia esse Deus, mas quer entregar sua vida para esse Deus hoje, eu quero te convidar a você a entregar sua vida para Ele hoje. Através de uma oração de profissão de fé, lembrando que isso é só o começo da caminhada, não é o fim. Porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E talvez você possa estar pensando, mas você falou que não dependia da minha força? Não. Eu falei que para você viver os planos de Deus, para você chegar na eternidade, realmente não é por mérito seu não. Se você não seria capaz de se aperfeiçoar para você viver em santidade. Isso é uma obra do Espírito Santo, isso é uma obra da salvação de Jesus Cristo. Não seria possível sem Ele, é por isso que é salvação. Mas o fato é que aqueles que dizem que estão em Cristo devem andar como Ele andou. Às vezes você se diz cristão, mas você é um cristão não praticante, um católico não praticante. Deixa eu te dizer uma coisa, vamos quebrar uma mentira aqui? Isso não existe. Se você não anda como Cristo anda, você não pode dizer que é de Cristo. Você apenas é um hipócrita. Você está se enganando e no dia que Jesus Cristo voltar, você vai ir para o inferno, assim como seus achismos e pensamentos. Mas se você entregar sua vida e fizer do jeito dele, porque do seu jeito não funciona, se você reconhecer que do seu jeito não funciona e viver do jeito que ele espera que você viva, você vai viver aquilo que Jeremias diz para o povo de Israel. O Senhor declara o seguinte: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal. Planos de vos dar um futuro e uma esperança. O futuro que vocês esperam. Sabe qual é a distância de você viver esse futuro? Uma decisão de todo o seu coração. Arrepender-se dos seus pecados. Confessar e abandonar. E aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Para que assim você entre nessa jornada e você faça aquilo que Jesus Cristo diz. Você está cansado? Está sobrecarregado? Olha só o que Jesus diz. Ele fala o seguinte: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Quer levar uma vida mais leve nessa terra? Não uma vida sem problema não, tá? Porque nessa vida a Bíblia diz, o justo terá muitas aflições, mas nós temos esperança. Jesus diz, eu venci o mundo. E aquele que estiver em Cristo também vencerá esse mundo de dores e irá para um mundo incorruptível, um mundo de glória. A distância disso é apenas de um coração sincero e quebrantado. Um coração que quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se hoje o seu coração é esse, repita comigo essas palavras, crendo com fé no seu coração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome, Pai,
no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Eu sou teu filho e eu não quero mais viver do jeito que eu vivia. Eu quero viver assim como o Senhor viveu nessa terra, manso e humilde de coração. Por favor, me ajuda, porque eu sou imperfeito, mas eu quero ser a imagem e semelhança do Deus perfeito, porque foi assim que o Senhor planejou para eu ser. Em nome de Jesus. Amém. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é dia de você voltar. Se você quer voltar para Ele, receba essa oração, crendo com fé no seu coração. Pai, eu oro por aquele que está cansado e sobrecarregado, por aquele que um dia te conheceu, mas virou as costas para ti. O Senhor não virou as costas para ele, Jesus, porque está escrito em Salmos: meu Deus, para onde eu poderei ir? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, no mais profundo abismo, também lá estás. Se eu tentar me esconder nas mais profundas trevas, a tua palavra diz que as trevas e luz são para ti a mesma coisa, porque tudo conheces e tudo sondas. Jesus, eu te peço, por favor, alcança a vida dessas pessoas agora, que elas possam se entregar de verdade, meu Pai, e possam viver do jeito que o Senhor espera que nós possamos viver, de uma forma digna ao Evangelho que um dia nos dignificou, não com apenas uma proposta de desenvolvimento pessoal e humano, mas sim com uma proposta de viver cada vez mais sendo parecido com o Senhor, a sua imagem e semelhança. Jesus, eu te peço, volte logo, para que nós possamos estar juntos no céu, vivendo em comunhão, vivendo o teu amor para sempre. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador hoje, escreve aqui nos comentários, por favor, para que você possa cumprir aquilo que Ele mesmo fala. Sabe o que Ele fala? A Bíblia diz que aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também pegarei o nome dele e confessarei diante do Pai. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai e eu não confessarei o nome dele. Está escrito na Bíblia, você não precisa acreditar em mim, não. Procura, joga desse mesmo jeito que eu escrevi aqui, que eu falei para você aqui, para você ver se eu tô mentindo. Essa é a verdade. Compartilhe. Se você sabe que alguém precisa dessa mensagem, compartilha com alguém que precisa. E se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador através dessa mensagem, procure uma igreja local, porque Jesus Cristo não veio apenas buscar um indivíduo. Ele morreu pelo mundo, pelas pessoas. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá acesso à vida eterna. Ele vem buscar um povo santo, uma igreja santa, uma igreja que é o corpo de Cristo. E não é possível você ser corpo de Cristo estando sozinho. Não existe igreja online. Não existe. Eu não estou falando que eu não estou pregando aqui uma placa de igreja, não. Eu estou aqui falando para você buscar uma igreja que pregue a palavra de Jesus Cristo de fato. E professe Jesus Cristo. Eu não estou falando de uma igreja perfeita, porque como você pode pensar, se lá tem pessoas e você não é perfeito e você é uma pessoa, você também não vai encontrar pessoas perfeitas. Mas você vai encontrar pessoas arrependidas e quebrantadas. Pessoas que escolheram viver esse evangelho da paz. Até que ele venha. Que você possa viver todos os dias na expectativa da volta de Jesus Cristo. E que você possa viver uma vida digna, honrando o nosso Senhor Jesus, até que ele venha. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.